Ei, gente, boa tarde. Tê, boa tarde. Regina, boa tarde para vocês, tudo bem? Enquanto a gente espera as pessoas entrando, eu demorei um pouquinho para entrar porque tive que fazer uma coisinha aqui em casa, mas agora eu posso me dedicar a essa aula. Keila, boa tarde, sejam muito bem-vindas. Hoje nós vamos falar, gente, sobre o vitimismo. PT voltou de novo. Vamos falar sobre essa armadilha, né, que não deixa a vida fluir. Essa aula eu já havia dado 2 vezes. E olha o combate espiritual, né? É tão grande que por 2 vezes a aula ficou perdida. Eu não consegui subir essa aula para o Instagram, eu não consegui passar para o YouTube, eu não consegui nem transferir, nem enviar essa aula para as meninas do grupo. Então, nós vamos fazer essa aula de novo, tá? Então, olha só. Vamos começar com todas que estamos aqui, né? Se tivesse uma pessoa nessa aula de hoje, esse conteúdo seria dado com muito carinho para essa uma pessoa, de tão importante que é essa aula, tá? Então vamos lá, né? A segunda parte, essa aula, é a segunda parte das armadilhas que não deixam a vida fluir, né? Nós falamos que na primeira aula era sobre o sentimentalismo, que nós falamos, e sobre o vitimismo, tá? Nós temos outros vários vícios, gente, mas esses 2, eles são empecilhos para as virtudes. E eu vou explicar para vocês por quê, tá? Antes da gente entrar necessariamente no vitimismo, né, que joga por terra toda a força da nossa personalidade, nós vamos fazer uma passagem sobre o sentimentalismo, que nós vimos na aula passada, né? O sentimentalismo, o que são sentimentos, gente? Primeiro, sentimentos, vocês lembram que eu falei com vocês que são movimentos de sensibilidade, né? Que a gente considera movimentos que nos levam a aproximar daquilo que a gente considera ser um bem e nos afastar daquilo que a gente considera ser um mal, né? E os sentimentos são movimentos de sensibilidade, eles não são estáticos, eles não são perenes, eles não são consistentes, né? Eles são momentâneos. E não é à toa que os sentimentos estão na base da nossa pirâmide. Lembram aquela pirâmide que eu falei para vocês? A pirâmide das forças da alma? Que a parte superior da pirâmide era quem deveria dirigir as nossas ações. E a parte inferior da pirâmide era aquela parte que deveria somar a inteligência e a vontade, que são a parte superior, a força superior da nossa alma, mas que não deveriam decidir pra gente aquilo que a gente precisa fazer, né? E Simone, seja bem-vinda. Então, olha, vejam bem, quem conduz as nossas ações, a gente viu que é a parte superior da nossa alma, as forças superiores, que são a inteligência e a vontade, não é isso? O que é uma pessoa sentimental, gente? É aquela que é movida por sentimento, por impulso, por entusiasmo, né? Nós vimos que o sentimentalismo, ele produz pessoas egoístas, pessoas individualistas, pessoas incapazes de transcender, incapazes de saírem de si, em suma, pessoas fracas, né? E as características de uma pessoa sentimental, nós vimos que é a volubilidade, né? Que é a pouca estabilidade para as coisas. É aquela pessoa que gosta de viver de sensações, né? Ela deixa de fazer o que precisa ser feito para fazer aquilo que agrada. Aquela pessoa que foge da vida real, que a gente chama de fugas da imaginação. É a pessoa impulsiva, né? Ela não pondera nada o que falar, ela não pondera nada para fazer as coisas. Ei Cida, ei Leca, sejam bem-vindas. Então, uma característica também das pessoas sentimentalistas, né, é o pessimismo, a melancolia, né? E Carol, Então,
Nós vimos também que na prática, para a gente dominar o sentimentalismo, a gente precisa investir em duas coisas, na inteligência e na vontade. O que é inteligência? Vocês lembram o que é investir na inteligência? Meditar, refletir antes de atuar, pedir conselho, né? Ter bons ideais e propósitos, né? A gente sabe que o ideal é, por exemplo, se eu falar assim, olha, eu quero me formar em tal faculdade daqui a um tempo. Então, esse é o meu ideal, é formar nesse curso na universidade, né? Mas, os propósitos são aqueles pequenos passos diários que eu vou dar para eu alcançar esse propósito, né? Então, isso que é a diferença entre ideal e propósito. Então, para eu lutar, para eu trabalhar minha inteligência, para lutar contra o sentimentalismo, eu preciso ter ideais e propósitos, né? E outra coisa, e para robustecer a vontade, vocês se lembram o que é preciso fazer? É preciso, gente, duas coisas. Primeiro, avivar o espírito de sacrifício, que é o dever, né? É preciso, gente, um sacrifício pessoal para que os nossos sentimentos ele encontrem o seu equilíbrio, né? Eu preciso dar sentido à dor e àquele sacrifício para que torne mais fácil aquilo que eu estou passando, a dor que eu estou passando, né? E um ótimo campo de sacrifício pessoal, de fortalecimento da vontade, domínio dos sentimentos, é a começar e acabar as coisas, tá? A segunda forma de robustecer a vontade é o esquecimento próprio. Ou seja, gente, eu preciso de sair do centro das coisas. Os sentimentos, eles têm como centro da gravidade o eu, né? Então, em qualquer sentimento, é o eu quem sente. É o eu quem sente pena, sente raiva, sente dor, sente alegria, sente ódio. E se o fundamental na vida forem os sentimentos, esse eu, o que acontecerá comigo? Esse eu, ele vai aparecer em um grau superlativo. Vocês concordam? Dessa forma, gente, a vida ela vai se ressentir de uma alta dose de egoísmo. A palavra egoísmo, ela deriva do ego, do eu. Então, todas as vezes que eu me coloco no centro das coisas, eu tenho uma tendência gigantesca para alimentar o meu ego, sabe? Para eu achar que eu sou o centro das atenções, né? Então, eu não consigo sair de mim. Então, uma forma de eu robustecer a minha vontade é justamente o contrário. Eu me preocupar mais com as outras pessoas do que comigo mesma. Sabe? Porque quando eu estou polarizada muito nas minhas coisas, o que acontece? A tendência é eu exagerar nas dificuldades. É gastar um tempo enorme protegendo as coisas do meu interesse. E a gente não tem controle das coisas, né? A tendência é eu ficar muito preocupada com a menor coisa que possa me acontecer e que possa gerar um risco. E tudo na vida é um risco. Ou seja, a gente acaba ficando neurótica, acaba ficando pessimista, né? Em sentido contrário, quando eu começo a me voltar para fora, ajudar as pessoas, a preocupar com as pessoas, né? Não sobra tempo de eu ficar pensando nos meus problemas esses, se a gente for analisar, grande parte são imaginários, não são problemas reais, né? Então, para encerrar esse tema de sentimentalismo, eu quero só refletir com vocês um sentimento que nós não falamos na aula passada. É o sentimento do amor, tá? O amor enquanto sentimento. Santo Tomás de Aquino, ele falava que amar é querer o bem da pessoa amada e não o próprio, a não ser por consequência. Porque querer o bem, né, numa relação de afeto não é amar, mas é desejar, isso é, instrumentalizar o outro egocentricamente. Gravem o que eu vou dizer, gente, pra gente fechar esse tema do amor, tá? Amar significa um ato de vontade que se abre para o bem alheio e não para si mesmo. Vejam bem, amar significa um ato de vontade que se abre para o bem alheio e não um ato de desejo que abre para si mesmo, tá? Amar é verbo, gente, é ação, é transcender, é a gente colocar o outro em primeiro lugar, né? Agora vamos, enfim, entrar no vitimismo. Esse tema eu queria dar para vocês na primeira aula, porque foi um tema que virou a chave para mim e eu, dando essa aula, já virou para muita gente, tá? Depois vocês me contem aqui como foi para vocês, né? O que é vitimismo, gente? Vitimismo é um comportamento que paralisa a vida,
sabe? Ele mela literalmente qualquer relacionamento. É um dos maiores vilões da nossa vida. O vitimismo, ele se alimenta do sentimentalismo e vice-versa, né? E o que é vitimismo mesmo? O que é esse comportamento, tá? É o contar a história como um ser padecente. É por causa do vitimismo que a gente diz assim: não pude, não me deixaram, não tive oportunidade, eu estou sofrendo isso porque meu marido, porque aconteceu isso comigo, porque nasci pobre, porque fiquei órfã, porque não pude estudar, porque sou gorda, porque sou magra, porque não sou inteligente, porque não tenho essa habilidade, tá? Quando a gente começa com essa narrativa, isso é uma consequência do vitimismo. Olha, vocês percebem que o vitimista, ele sempre coloca a culpa em algo ou em alguém? Já perceberam isso? Já perceberam que sempre tem uma justificativa para o que essa pessoa sente ou para a forma como ela reage? Gente, olha, não importa o que aconteça. Vejam bem esse exemplo, que eu vou tomar esses exemplos aqui até o final dessa aula. Não importa o que aconteça, tá? Se a gente de fato for vítima. Não é esse o ponto, tá? Suponhamos, o marido traiu, a amiga traiu, o pai abandonou, a mãe errou, bateram no seu carro, você perdeu um braço, o pai foi para o hospital, a avó morreu, o cachorro internou, o pneu estourou, o cano da casa deu problema, tudo isso num prazo de 15 dias. Imagine se vocês passassem tudo isso num período de 15 dias. Vocês têm duas opções. A primeira é aquela que a sociedade atual nos coloca, né? Que é a da lamentação. A gente lamentar pela nuvem negra que paira sobre a cabeça da gente, né? Nesse momento. E aí a gente começa a sentir pena da gente mesma. Ou seja, a gente começa a sentir que a gente não merece isso de uma forma inconsciente, sabe? A gente começa a se sentir, de certa forma, injustiçada pela vida. Essa é a primeira opção. A segunda opção é aceitar essa realidade, parar de lamentar, de culpar tudo e todos e perguntar a si mesmo o seguinte: o que é que eu faço com essa minha realidade hoje? Com essa circunstância que me cabe nesse momento? Essa é a segunda opção, né? Qual o próximo passo da minha vida a partir desta circunstância, deste momento de dor? Qual é o passo que eu posso dar rumo a uma vida orientada para o amor, para o serviço, para o amadurecimento, né? Nós temos, gente, sempre essas duas opções. Uma, eu lamentar, e ir nessa corrente que a vida nos leva, né? Que a mídia nos leva, de ter pena da gente mesmo, de achar que a gente é uma coitada, de achar que alguém nos deve alguma coisa, porque a gente não merecia isso, né? E a segunda parte é o seguinte: aconteceu, aconteceu. Tá, e daqui pra frente, o que eu faço? O que eu faço para crescer com isso? O que eu faço para viver uma vida coerente? Para ter uma unidade de vida? Para ter serenidade em meio a essa tempestade toda que está acontecendo, né? Olhem, gente, a primeira, a da lamentação, né? Ela é mais cômoda, sem dúvida alguma. Porque diante de uma traição, então a primeira opção é sempre a gente se sentir vítima, vocês concordam? Mas deixa eu dizer uma coisa. Deixa eu dizer o seguinte para vocês. Uma coisa é você ser vítima, outra coisa é você ser vitimista. São duas coisas diferentes. O vitimismo, gente, é sentir-se, é colocar-se sempre como vítima. Vou pegar a dor da traição como modelo, que é uma dor pequena, tá? Nós vemos que a pessoa traída, né, de fato, ela foi vítima de traição num determinado momento. Só que ela não é vítima para sempre. Vejam bem o que eu vou dizer para vocês. A pessoa foi vítima naquele momento, mas não tem que se sentir vítima o tempo todo. Não tem que se vitimizar dali para frente. Vocês entendem? E por que não? Né? Por que não se vitimizar se a pessoa foi traída? Gente, ela foi vítima, mas ninguém deve agir com vitimismo, né? Que é o ter pena de si. É agir com padecimento de si mesmo. E por que isso? Eu vou explicar para vocês. Vocês já ouviram falar que a gente não se banha? Se eu for, por exemplo, numa praia que eu gosto, eu vou nessa praia todo ano, tá? Em nenhum momento eu vou me banhar nessas mesmas águas 2 vezes. Eu vou num rio que eu gosto, numa cachoeira que eu gosto. Eu posso ir 10 vezes no mesmo lugar, 30 vezes no mesmo lugar.
em nenhum momento eu vou banhar nas mesmas águas daquele rio, daquela cachoeira, daquele mar. Sabem por quê? Porque a água do rio corre. Gente, isso acontece com a nossa vida. As águas correm. Então, fisicamente, o rio é o mesmo, mas na prática, ele já não é. Ou seja, o que aconteceu há 1 minuto já é passado. Aquela água que passou pelo meu corpo, naquele momento, mesmo eu estando dentro do rio, ela não vai passar de novo. O rio corre, a vida passa, né? Já não é mais presente, momento presente, vocês entendem? Então, a gente não deve substituir o presente pelo passado. Senão, gente, a gente não vive na realidade. O vitimismo, o que ele faz com a gente? Ele nos prende com uma corrente bem forte ao passado e não deixa a nossa vida fluir. Jamais, gente, jamais a gente vai ter leveza ou paz sendo vitimista. Isso é muito sério. Porque, além do que, quando a gente age dessa forma, a gente abre mão da maior potência que a gente tem aqui nessa existência, que é a construção da nossa personalidade. Somos nós em primeira pessoa, sabe? Nós o centro da nossa vida. Então, o fato, gente, que eu falo com vocês, porque é muito confortável a gente colocar a culpa nos outros, ou numa situação, ou no momento, né? Mas a única força real que a gente tem na vida é aquela que a gente forja quando a gente assume as nossas dores, os nossos fracassos, as nossas culpas, as nossas responsabilidades, os nossos sofrimentos, ainda que a gente não tenha culpa direta sobre eles, né? É nos colocarmos em primeira pessoa. Nós nos tornamos mais fortes quando a gente conta a nossa história em primeira pessoa, quando a gente conta a nossa história, né, sem vitimismo. Uma coisa eu falo assim, nossa, olha, eu passei por aquela situação, aquela pessoa fez isso comigo, me traiu, me deixou assim, olha o que eu estou vivendo. Outra coisa, eu falar o seguinte, eu já passei por isso. Aquela pessoa passou na minha vida, mas não está mais, né? A minha vida é daqui para frente. A minha vida, eu estava com aquela pessoa até esse tempo, mas agora eu não estou mais, né? Agora eu estou assim, assim, assim. Vocês entendem? Eu citei o que eu passei, mas eu não citei compadecimento. Olha a diferença, né? A maior vítima, gente, e eu estou falando isso, né, de não contar a história, compadecimento, por quê? E aí eu vou na Bíblia, no exemplo que Cristo nos deu. A gente fala de virtudes cristãs, e a Bíblia para mim é o maior de todos os ensinamentos. E Cristo nos ensina a todo momento como a gente vai agir ou reagir diante das situações, né? A maior vítima, gente, de toda a história da humanidade foi Jesus Cristo. Olhem, não houve, nem haverá nenhum sofrimento que se compare ao dele. Olha, não havia nada de são, desde a sua cabeça até a ponta dos pés, sabe? Até a planta dos pés, né? A sua flagelação foi o maior de todos os martírios. Jesus revelou a Santa Brígida da Suécia que ele teve 5.480 feridas. Exatamente isso mesmo, 5.480 feridas. Desde a coração de espinhos, a flagelação, que não foi por um chicote comum, né? Como a gente pensa, mas haviam lâminas, sabe? Ganchos que dilaceravam a carne dele, né? Nas pontas dilaceravam a carne dele. As feridas com aqueles rombudos cravos, né? Aqueles pregos imensos. As ferpas da cruz, sem contar as injúrias, os escarros, as bufetadas, os arranhões, aqueles tantos inauditos suplícios, além do dilatamento das chagas, né, quando os soldados tiraram seus membros, quando ele foi pregar Cristo na cruz, a cruz não era do tamanho dele, então eles esticaram os membros, estirando, né, com muita violência, de forma que eles soltaram as articulações. Então, gente, nem por isso, nem por um instante, ele foi vitimista, nem por um instante, ou seja, em nenhum momento ele contou a história com padecimento de si mesmo. Mesmo quando, antes da crucificação, ele era traído. Ele não contava isso como padecimento. Quantas vezes ele foi traído por aqueles, né, que ele pregava, aqueles que escutavam, né, ele.
quantas vezes ele foi traído, até na Quinta-feira Santa, né? Antes dele ser preso, quando Judas o traiu, em algum momento ele se lamentou, ele se vitimizou, e ele era vítima, né? Ao contrário, muito ao contrário. Eu estou falando da maior vítima da história, porque é nele que a gente tem que se mirar, sabe, gente? É a verdade, né? Se ele é a verdade, ele é o exemplo a ser seguido diante das muitas dores, das aflições, dos sofrimentos que nós vamos viver nesse mundo. Então, assim, quem sofre uma injustiça, vejam bem, quem sofre uma injustiça é um elemento passivo da história, né? Vocês concordam? Contudo, esse elemento de passividade, ele existe, gente, em todo ser humano, em alguns momentos da vida, tá? Em algum momento da vida, a gente sofre, né? De alguma forma. Se não sofrer, ainda vai sofrer, tá? É só a gente observar quantas injustiças a gente sofre ao longo da existência. Quem aqui, por exemplo, nunca foi traído? Quem aqui nunca foi traída? Quem aqui nunca foi injustiçada, né? E eu digo traída, não é só fisicamente, não. Por namorado, por um marido, por um noivo, não. Né? Eu digo assim, traído por uma colega, né? Que fez algo que não devia, por uma amiga, por um irmão, por um colega de trabalho. Quem nunca traiu a si mesmo, gente? Quem aqui nunca fez isso? Né? Então, se a gente concorda que quem é traído ou sofre a injustiça, que é o elemento passivo, a gente também tem que saber que esse elemento de passividade não é único e nem o principal elemento da nossa vida, né? O que eu quero dizer é o seguinte, que aquilo que a gente sofreu, ele não tem que tomar a dianteira dos nossos dias, nem a condução das nossas ações aí pra frente, sabe? Vou explicar melhor. O fato que nos aconteceu não deve conduzir a nossa vida, não deve ser o balizador das nossas ações daqui pra frente, entendem? Esse elemento passivo, ele não deve nos definir, até porque não nos define. Essa pessoa, gente, que foi traída, por exemplo, ela não deve seguir a vida dela, construir a história dela, né, a partir da traição, com ponto de partida da traição. É isso que eu quero dizer. A vida dela, ela começou lá atrás. Esse ponto, por exemplo, em que ela foi traída, a vida dela não deve ser contada a partir desse momento. Ela não deve começar ou recomeçar a vida dela tendo esse fato como norteador. Vocês entendem? Ela deve seguir a vida dela, construir a história dela, tomando como ponto de partida o momento dali pra frente, não o fato em si. É isso que eu quero dizer, tá? Por quê? Porque o fato em si não define. Ele passa a ser mais um fato da biografia dessa pessoa, né? Ou seja, esse fato passa a fazer parte da biografia dela como um sofrimento, sim, mas só isso, só como um sofrimento, não como delineador da vida daí pra frente, sabe? Porque a vida dela não se resume a esse fato. A vida dela não se resume ao que ela sofreu. A vida dela não se resume exclusivamente ao sofrimento que ela padeceu nesse momento em que ela foi vítima, tá? Porque a vida de uma pessoa, gente, ela é composta por alegrias, por tristezas, por fracassos, por sucessos, por sofrimentos. Vocês concordam? Se a pessoa se estacionar num fato triste que aconteceu, o que vai acontecer com ela? Ela vai estar abrindo mão de duas grandes coisas. A primeira, gente, é abrir mão de tudo de bom que a vida trouxe para ela. Por quê? Porque ela vai passar a ter os olhos e o coração voltados somente para a tristeza. É como se ela deixasse de olhar para o alto, para o céu, para o sentido da vida e passar a colocar o sentido da vida dela somente nesse fato triste que aconteceu com ela, tá? E a segunda coisa que ela vai abrir mão, que é a coisa mais preciosa que Deus deu a todos nós, é a liberdade de escolher o bem, a liberdade de escolher ser feliz, apesar da dor, apesar do sofrimento, apesar da tristeza. E abrir mão dessa liberdade, gente, é simplesmente o auto-boicote. Exatamente isso. Então, como é que a coisa funciona? Funciona assim. Tá, isso aconteceu comigo, mas daqui pra frente,
que é que eu vou fazer? Tá? Por mais pesado que seja aquilo que aconteceu, a vida continua. E aí? E a gente perguntar pra gente, e aí? O que a gente vai fazer daí pra frente? Né? Porque a gente precisa amadurecer. Parar com o vitimismo, parar de nos colocarmos passivas nessas circunstâncias. E pessoa passiva, gente, é aquela que sempre sofre algo. Olha, nós fomos um elemento passivo em algum momento, mas não somos no segundo seguinte. Vocês estão dando para vocês entenderem? Pessoa passiva é aquela que sempre sofre algo. A coitadinha, aquela que nunca faz nada e sofre todas as dores. Gente, a gente não pode se colocar nesse estágio, né? O vitimismo nos coloca nessa posição cômoda, nesse estágio cômodo. Por quê? Porque aí a gente vai ser a coitadinha e não as vilãs da história. Não é isso? Então a gente vai angariando aliados, vai estacionando numa posição ilusória de que as pessoas nos devem alguma coisa, de que a vida nos deve alguma coisa. E a verdade, gente, é que ninguém nos deve nada. A vida não nos deve nada e nós vemos isso na virtude do perdão. A vida não nos deve nada. Olha, pode ser a pessoa que cometeu o crime mais horrível, mais hediondo possível. Gente, essa pessoa não nos deve nada. É difícil falar isso, mas não nos deve. E nós vamos ver isso muito brevemente na virtude do perdão, tá? Quem permanece, gente, nesse estado de vitimismo, achando que as pessoas devem alguma coisa pela dor que ela está passando, elas não saem do estado que elas estão. Aliás, elas não constroem nada. E sentir pena de si mesmo, gente, é terceirizar aquilo que te cabe na vida. É aquilo que nos cabe na vida, né? E o resultado disso é que a vida vai se transformar simplesmente no inferno. E quando a gente conta a história terceirizando a culpa, a gente terceiriza também a força. Lembrem disso. Quando eu conto uma história em que eu terceirizo a culpa, eu também terceirizo a força que me cabe. E aí eu vou estagnar na vida. Eu não vou sair do lugar. Então o ponto central é abandonar a narrativa do vitimismo. Vamos nos posicionar, gente, ativamente na vida. Porque é isso que a vida nos pede. Vamos parar de sentir pena da gente, sabe? Para que a nossa história pessoal ganhe força. Para que a gente se fortaleça, né? Buscando o exemplo extremo que eu contei no início do tema, né? Que aconteceu aquele tanto de coisa num período de 15 dias, né? E que o carro atravessou a rua, né? A pista, causando um acidente, que nos tirou um braço, por exemplo, né? Isso é fato. Tomando isso como exemplo, que a gente vai passar a viver sem um braço. Mas e aí? A questão é a gente articular a nossa realidade daqui para frente, né? Porque o passado não volta mais. Não tem condição de eu mudar o que está feito. Não tem condição de eu voltar meu braço para o lugar. Então o caminho é assumir a realidade daqui para frente. De que não se tem mais o braço e que a vida espera de mim muitas coisas. E tá tudo bem isso, gente. Porque se isso passou a fazer parte da minha história, né? É porque Deus permitiu de alguma forma. E se Ele permitiu que isso acontecesse, é porque eu consigo passar por isso. E isso vai me fortalecer. Tá dando para vocês entenderem? Pois, gente, se a gente não tiver responsabilidade pela nossa história hoje, da forma como ela está, exatamente da forma como ela está, com tantas dores, com tantos sofrimentos, com tantas angústias, esse eixo narrativo em primeira pessoa, se a gente não assumir isso, a condução do nosso barco, a gente vai abandonar a nossa história, a gente vai ser infeliz e vamos ser fracas eternamente. Para fechar, gente, esse tema, a gente tem que ter em mente o seguinte: durante a nossa existência, isso é muito importante, durante a nossa existência acontecerão muitas coisas que vêm de fora, sobre as quais a gente não tem controle. Tá? Contudo, gente, e essas coisas, né, que a gente não tem controle, que vêm de pessoas, que vêm de situações, que vêm do governo, que vêm do Estado, que vêm de algum parente, enfim, coisas que vão nos machucar muito, inclusive. Contudo, isso impacta em nós, como isso impacta em nós, né, como nós reagimos, é que nós precisamos controlar, porque isso é a formação da nossa personalidade. Isso é que vai nos dar uma força real no mundo. E quando a gente terceiriza isso, gente,
essa responsabilidade, a nossa vida não anda. A gente não cresce, a gente não amadurece. A gente não alcança, gente, nem felicidade, nem realização. E vou falar uma coisa com vocês. As pessoas vitimistas, elas terminam a história da vida sozinhas, sabe? Ainda que elas estejam acompanhadas, ainda que estejam casadas, elas terminam sozinhas, numa amarga e profunda solidão, né? Então, para a nossa saúde espiritual, emocional e física, nós devemos não nos permitir ser vitimistas. Até porque a gente não é tudo aquilo que a gente pensa que é. Isso assusta, né? Eu vou falar agora. Gente, mas é verdade. O vitimista, ele pensa assim: eu não merecia passar por isso. Eu não merecia passar por isso porque eu sou muito boa para ter recebido isso em troca. Sabe? Eu não mereço passar por isso porque eu não tenho culpa. Não é assim que a gente faz? Não é assim que a gente fala, né? E tantas outras coisas, se a gente não fala, a gente não pensa, né? Se a gente não fala, a gente pensa em umas situações como essas, né? Então, assim, quando a gente age assim, a gente padece, sabe? A gente conta a nossa história nesse tom padecente, nesse tom de que eu não tenho culpa de nada. Quem fez isso foi a outra pessoa e ele tem que pagar por isso e a vida me deve alguma coisa. Olha, eu vou contar para vocês uma coisa que aconteceu comigo e que virou a minha chave. Foi muito, muito forte esse momento para mim. E por isso eu trago esse tema nas aulas, tanto presenciais quanto online, sobre o vitimismo. Porque isso é uma chave que vira na cabeça de muitas mulheres, esse tema. Então, o que aconteceu comigo foi o seguinte. Em um momento da minha vida, isso já tem mais ou menos uns 9 anos, eu sofri uma traição e uma calúnia muito grande. De uma pessoa, uma das que eu mais confiava na vida. Dentre as 3 pessoas com as quais eu me abria, essa era uma delas, né? Então, o que aconteceu? Doeu tanto e as consequências disso foram tão desastrosas que meu coração ficou assim, menor que uma azeitona, sabe? Ele ficou em pedaços, gente, por 2 anos. Mas assim, pedaços. Assim, doeu tanto porque foi uma mentira tão absurda que essa mulher levantou meu respeito. Uma pessoa que eu admirava, que eu respeitava, sabe? E assim, doeu tanto porque eu não tive a oportunidade de ser ouvida, doeu tanto porque ela me fez afastar das pessoas que eu mais amava, doeu tanto porque fui vítima, né? Como todas nós somos em algum momento da vida e por tantas coisas que nos magoam. E aí o que acontece? Eu carreguei esse peso por 2 longos anos. Esse peso do vitimismo me acorrentou de tal forma que esses 2 anos pareciam ter sido 10 anos. De tanto que doeu, de tanta dor que eu guardava, que eu trazia, sabe? Isso ficava como uma obsessão na minha cabeça. Eu tentava entender a todo momento que tinha acontecido comigo. Chorei várias vezes. Procurava um e outro tentando me explicar e ao mesmo tempo tentando entender o que tinha acontecido, né? E eu não tinha paz, gente. Porque os vitimistas não têm paz. Eles não têm serenidade. Eles só têm rancor. Eles só têm padecimento de si mesmos, principalmente quando são vítimas de fato, né? Porque uma coisa é eu me sentir vítima, outra coisa é de fato eu ser vítima, né? Então assim, até que um dia, ao contar essa história pro meu professor de formação humana, ele falou comigo assim, ele me assustou porque ele falou assim: tá, sereno. Eu contei pra ele, né? Colocando pra fora, e toda vez que eu colocava pra fora, era uma dor que voltava, e era um choreiro que escorria, né, pelos meus olhos. E aí ele falou assim comigo: tá, mas e aí? Eu falei assim: mas e aí o quê? Ele falou assim: mas por que você está guardando esse lixo por tanto tempo, principalmente sabendo que você não tinha culpa? Porque se você tivesse culpa, eu te faria a mesma pergunta, mesmo tendo culpa: por que você está guardando esse lixo por tanto tempo, né? Eu respondi: uai, porque doeu e porque dói. Ele tá assim: não é só porque dói que você se sente assim, é pelo seu ego. É porque você acha que não merecia passar por isso. Porque você sabe que jamais faria o que disseram que você fez. E por isso você não admite ser injustiçada dessa forma.
Ele não me deixou falar. Eu tentava interromper, ele não me deixava. Ele falou assim: Karina, deixa eu te falar uma coisa. Quem é você, menina, para não ser injustiçada? Gente, quando ele falou isso, eu... Como assim, né? Eu pensei. Ele falou assim: é isso mesmo. Quem é você para não poder e não merecer passar por isso? Você já parou para pensar em quantas vezes, aliás, em quantas pessoas você já machucou nessa vida? Quantas você decepcionou mesmo sem querer? Quantas vezes você se esquivou num juízo, se equivocou num juízo em relação a essas pessoas? Quantas vezes você errou e esse erro teve consequências? Já parou para pensar? Sabe, Karina, ele completou, nós seres humanos, nós só não recebemos na mesma moeda o que a gente faz nessa vida, porque Deus nos dá a graça de só chegar até nós uma pequena parte, que no fundo a gente merece. Porque se a gente fosse receber tudo que a gente mereceria receber, essa vida não daria conta, né? Então, assim, o que a gente passa nessa vida é porque a gente precisa de uma lapidação. As dores são para lapidar a nossa alma. As dores, elas tiram da gente o ego, o orgulho, a vaidade, a soberba. As dores nos fazem exercer a paciência, nos fazem exercer a temperança, a serenidade, nos fazem um bem inacreditável. Então, você falou assim: Karina, você não é tão boa como você acha que é. Pode acreditar nisso. Você não é nada. Eu não sou nada. Então, quando a gente põe muito peso nas coisas, sabe? A gente começa a olhar muito pra gente mesmo, né? Ô, gente, e ele terminou assim: olha, o negócio é o seguinte, Karina, levanta a cabeça, perdoe e siga em frente. Para de ficar pensando nisso, porque a vida não para. Gente, a vida, ela não para que a gente se refaça, para que a gente conserte as nossas asas, né? Até mesmo para que a gente aprenda a voar. Ela não para por causa disso. O nosso sofrimento, em relação ao sofrimento do mundo, não é nada. A gente não tem que ser vitimista. Uma vez eu vi um vídeo, e esse vídeo de um professor ateu, e ele falava o seguinte: gente, eu falo isso aos soberbos que estão me escutando nesse momento. Aquelas pessoas que acham que não, aquelas pessoas que não levam desaforo para casa, aquelas pessoas que não podem sofrer nada nessa vida, que a dor é excruciante. Elas não podem ser injustiçadas porque elas têm uma síndrome de morte quando elas são injustiçadas. Eu falo para vocês o seguinte: para essas pessoas eu digo, vocês são pó do pó do pó. E o que ele explicou em relação a isso? Ele falou o seguinte, que o universo, ele era muito grande, né? O universo é muito grande. Se a gente tomar como ponto de partida das galáxias, a riqueza, o tamanho das galáxias, é uma coisa, para nós, seres humanos, imensurável. Então a gente fez o seguinte: imagina o universo, vem as galáxias, com seus planetas, né? Com tudo que compõe a galáxia. Aí vem os planetas. A Terra é um planeta pequititinho em relação a muitos outros, né? Em relação ao Sol, então, enfim, a gente desaparece, né? Então, assim, a Terra é pequititinha. E aí, a Terra é constituída por tantas coisas, né? A água é uma imensidão. A Terra, onde a gente pisa, né? Onde os seres humanos pisam, é menor ainda. Então, se a gente dividir esse planeta Terra em países, dos países em estados, estados em cidades, cidades em bairros, bairros em cidades em bairros, bairros em ruas, a gente vai chegando com muita dificuldade ao ser humano. E o que é o ser humano diante do universo? Não é nada. É o pó do pó do pó do pó. Então, a gente não tem nem o direito de ter um ego inflamado, porque a gente não é nada. Isso é a explicação de um ator.
E aí, que de fato procede, né? E o ateu, ele não acredita que o universo foi constituído pelo Criador. Ele não acredita que toda essa galáxia tem um Deus, né? Mas nós que acreditamos, se a gente vai então, pelo que esse professor me disse, né? Quem somos nós para ficarmos vitimistas em relação às coisas que a gente passa aqui? Se a pessoa que foi mais vítima de todas nós aqui na face da Terra, ela não agiu dessa forma. Ela veio nos ensinar a agir diferente, né? Não tem aquela passagem bíblica, se alguém te ofereceu, te bateu numa face, ofereça a outra. Não que a gente tenha que ser, isso não é o pedalita, né, gente? Que a gente vai ser masoquista, não é isso. O que eu tô querendo dizer é o seguinte: a gente não tem o direito de fazer isso com a nossa própria vida. Porque quando a gente se torna vitimista, a gente se auto-boicota. É um tiro no pé. Vocês estão entendendo? Até aqui, vocês estão compreendendo isso que eu estou falando? Então, gente, para finalizar essa história, meu professor falou assim: olha, você faz o seguinte, Karina, acredite de verdade no que eu vou te falar. A vida foi muito branda com você. Porque você passou só isso. Tem gente que passa coisas muito piores, né? Então, a minha chave virou nesse dia, né? E para finalizar, eu gostaria de contar uma historinha para vocês, né? Que é um puxão de orelha em mim, cada vez que eu escuto, e vai ajudá-las a jogar fora, né? Esse sentimentalismo, esse vitimismo. Esse puxão de orelha, ele foi dado pelo padre Antônio Vieira em seu sermão, no 4º domingo da Ascensão, quando ele subiu ao púlpito, né, e disse o seguinte, todo mundo esperando um discurso, né, do padre Antônio Vieira, e ele falou o seguinte: a mim, a imagem dos meus pecados me comove mais do que essa imagem do Cristo crucificado. Diante dessa imagem do Cristo crucificado, eu sou levado a ensoberbecer-me por ver o preço pelo qual Deus me comprou. Diante da imagem dos meus pecados é que eu me apequeno por ver o preço pelo qual eu me vendi. Por ver como que Deus me compra com todo o seu sangue, eu sou levado a pensar que eu sou muito, que eu valho muito. Mas quando noto que eu me vendo pelos nadas deste mundo, aí que eu vejo que eu sou nada, eu valho nada. Então, gente, o que eu quero dizer com isso para vocês, não coloquem peso nas coisas, não. Olhem o que aconteceu com vocês um minuto atrás, já é passado, não é presente. A vida é daqui para frente. Então, o que você vai fazer com o que fizeram com você é isso que te cabe. É isso que a vida espera de você. E olhem, agradeçam. Agradeçam por todas as dores, por todas as tristezas que aconteceu com cada um de vocês. Sabe por quê? A gente, no momento que a gente passa por isso, a gente não nota. A gente não tem a consciência. Porque a nossa consciência diante da obra divina, diante das permissões divinas é muito pequena, né? Para a gente ter uma compreensão, a amplitude de uma compreensão própria, propícia nessa situação. Mas agradeçam a cada situação difícil que vocês passarem, porque isso vai ser uma libertação lá na frente. Isso vai ser algo que vai ajudá-las profundamente, como ajudou a mim e como ajuda até hoje. Hoje, quando eu conto essa história, eu agradeço. Sabe por quê? Porque quando a gente passa por situações muito difíceis, você descobre milhares de coisas. Você descobre quem são seus amigos, quem não são. A gente descobre, por exemplo, que a gente é muito mais forte do que a gente pensava. A gente descobre como se posicionar diante da vida. A gente descobre, gente, que a felicidade é possível mesmo em meio aos sofrimentos, em meio às dores. A gente descobre que a gente tem a liberdade de escolher abraçar aquilo que as pessoas fazem conosco
Pode liberar. Cristo, gente, na cruz, lembrem disso, ele não arrastou a cruz, ele foi vítima. Ele não arrastou a cruz, ele carregou a cruz, beijou a cruz e levou. Quando a gente arrasta a cruz, ela fica muito pesada, a gente não dá conta. E a gente fica numa amargura que a gente mesma não dá conta da gente. Mas quando a gente abraça as cruzes que acontecem, que vem pra gente e carrega, no final do caminho essa cruz já está muito mais leve e a gente muito mais forte, tá bom? Então é isso. Vamos expurgar o sentimentalismo, o vitimismo da vida, né, da nossa vida, né? Vocês expurguem na vida de vocês, eu expurgo da minha. E é pra gente ver as mudanças, como elas acontecem, como a nossa personalidade ganha uma força indescritível e vai para um outro patamar, completamente diferente, né? Então, gente, é isso. Quem não viu a primeira aula das armadilhas que não deixam a vida fluir, né, que eu falei sobre o sentimentalismo, vejam, porque essa aula complementa aquela, né? E outra coisa, eu peço para vocês compartilhem essa live, porque eu acredito que vai ajudar muitas mulheres a ter uma outra perspectiva, a ter um outro olhar sobre as coisas que acontecem, né? Principalmente as coisas que elas não têm controle, porque na verdade a gente não tem controle de nada nessa vida, as coisas simplesmente elas vão vir e cabe a gente carregar, né, aquilo que nos cabe carregar e seguir em frente, porque a escolha é nossa. Ou estacionar na vida, ou pegar todo esse sofrimento, toda essa bagunça, transformar em algo bom e seguir em frente, né? A gente não tem outra opção, tá? Eu peço que compartilhem, que entrem no meu canal no YouTube, por favor. A gente precisa de 1000 inscritos para que a gente consiga fazer essas aulas por lá, sem necessidade do Instagram, né? E o objetivo é esse, fazer mulheres fortes e virtuosas. Então, para isso a gente tem que fazer essas aulas chegarem a muitas outras pessoas. Então é isso, compartilhem. O meu canal do YouTube é Escritora Karina, com K e 2 N's, Pimenta. Escritora Karina Pimenta, tá bom? Um beijo grande, fiquem com Deus e Nossa Senhora e até a próxima aula. Outra coisa, gente, desculpa, eu esqueci de perguntar, alguém quer fazer alguma pergunta? Eu estou preocupada aqui com o tempo, porque as aulas eu não quero que elas ultrapassem 1 hora. Então tá, gente, não tem perguntas. Se alguém quiser comentar alguma coisa, ou perguntar alguma coisa, eu vou abrir o grupo, nosso grupo de WhatsApp, tá bom? Beijo grande, fiquem com Deus, Nossa Senhora, e até a próxima aula. Tchau!